Olá, turmas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física comigo, professor Kim Raoni, à sua disposição, trazendo aqui a aula 14, que é dia de revisão e avaliação. Então, vamos lá, vamos recapitular aí os principais conteúdos. Muito bem, pessoal. Então, nessa unidade, nós trabalhamos especificamente sobre os temas de primeiros socorros. Nós vimos aí toda a definição, algumas situações que podem acontecer em ambientes de prática de esportes, de prática de atividades físicas ou na aula de educação física. E nós vimos os procedimentos que devem ser tomados diante dessas situações. Então, vamos relembrar os principais pontos aí dessas aulas, começando pela importância dos primeiros socorros. Então, para que você possa ajudar uma vítima, é necessário que você tenha uma rápida intervenção, porque isso pode, além de salvar a vida, pode diminuir complicações, né, e acelerar a recuperação daquela pessoa. Então, para isso é necessário que você proporcione um suporte emocional e físico até a chegada de ajuda profissional. E o que seria esse suporte emocional e físico? O físico é justamente os procedimentos que você vai realizar caso essa pessoa tenha algum sinal, né, de lesão corporal. E aí você precisa intervir. O suporte emocional é dando segurança para aquela pessoa, é dando um apoio, dando uma atenção, porque ela vai estar extremamente fragilizada ali naquela hora, né? Em choque, ela vai estar confusa, com medo, né? Então é necessário que tenha alguém que chegue ali e ofereça esse suporte emocional, demonstrando confiança, demonstrando empatia, né? E aí assim você vai tranquilizando a vítima. Então, ao invés de chegar com a pessoa e dizer, meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, tu vai morrer, né? Não, você tem que ter o controle emocional e chegar e dizer para a pessoa, calma, fique calmo, se concentre aqui, foque aqui comigo, não olhe para a ferida, fique aqui comigo, a gente vai levar você para o médico, estamos chamando a ambulância, então não se desespere, fique calmo, né? Então, passar essa segurança para a pessoa. Além disso, também necessário você afastar, né, as pessoas que em volta que vão estar querendo olhar aquela situação por mera curiosidade, postar nas redes sociais, filmar, tirar foto. Então, essas pessoas que não vão contribuir com nada, tem que afastar, né? Tem que manter uma segurança máxima ali para que não atrapalhe a situação e até para que não haja mais vítimas, né? Essas pessoas, geralmente, elas também perdem a noção do todo, do espaço, e elas podem até mesmo se colocar em risco também. Então, é necessário que haja esse isolamento para que não só preserve a vida da vítima, como também das pessoas que estão ali próximas, né? Então, esse senso ético, ele é muito importante. Ao invés de você usar o tempo para tirar foto, para filmar, para se mostrar na rede social, olha aqui eu ajudando a pessoa e não está fazendo nada, ou então para mostrar ali aquelas cenas impactantes, né, da pessoa no chão, toda machucada. Então, ter empatia, ter esse senso ético de largar o que você está fazendo e ajudar a pessoa, de se colocar à disposição do outro e realizar os primeiros socorros. Mesmo que você não saiba o que fazer naquela situação, mas pelo menos manter a calma, chamar ajuda, né? Isso daí tudo vai ajudar pelo menos um pouco aquela pessoa, ok? Muito bem, qual é a definição de primeiros socorros? Nós vimos aí que a definição é que os primeiros socorros são os cuidados iniciais prestados a uma pessoa que sofreu um acidente ou uma emergência médica,
até que uma assistência profissional possa ser fornecida. Então, gente, nós vimos que primeiros socorros, ou também outro nome é socorros urgentes, vão ser aquele atendimento inicial. Aconteceu o acidente, é claro que a ambulância dificilmente já vai estar ali próximo, né, para fazer o atendimento. É claro que o hospital vai estar a uma certa distância. Então, quem está ali próximo é a pessoa que está responsável por realizar esse atendimento, né? Então, é os primeiros socorros. É aquele que aconteceu o fato, você vai ali ajudar. Você vai prestar um socorro à vítima. Lógico, mantendo sempre atenção ao ambiente. Também não adianta você querer ter o ímpeto de ajudar e se colocar a sua própria vida também em risco. Então, você precisa eliminar esses fatores de risco. Por exemplo, afogamento, né? Tá vendo a pessoa ali se afogando? Mesmo que você saiba nadar, ajudar uma vítima de afogamento é muito difícil. Tem que ter um preparo, um treinamento para isso. Se você vai nadando até lá, chega cansado e a vítima começa a subir em você, ele afogando, vai possivelmente morrer as duas pessoas, né? Então, ter esse cuidado é muito importante. É importante ter essa diferença de querer ajudar, mas também, ao mesmo tempo, proteger sua própria vida, né? Então, a pessoa está se afogando, tem algum equipamento de boia ali próximo, alguma coisa que flutue, que você possa jogar? Se tem, então faz uso disso, não vai querer bancar o herói dos filmes nadando sozinho, sem nada, não. Pega o flutuante, pega a boia e vai nadando e leva outro para a pessoa lá, e assim é mais seguro, não é? Do que você ir sozinho, trazer a pessoa no braço. Isso daí precisa muito treinamento. A mesma coisa, por exemplo, vítima de choque elétrico, né? E você, lá na hora do desespero, tem um ímpeto de querer ajudar, vai logo pegando na vítima para querer puxar ela, e no momento que toca na vítima, você se torna mais outra vítima, né? Então, é necessário ter essa noção do ambiente, do que fazer para preservar a vida do outro e a sua também, ok? Então, por isso que essas informações, elas são extremamente importantes. Aí nós falamos sobre as situações que podem acontecer em situações de atividade física, de esportes, e uma delas foi a entorse e a luxação. O que é a entorse? É a lesão dos ligamentos que sustentam uma articulação, geralmente causada por uma torção. Luxação é o deslocamento de um osso de sua posição normal na articulação. Então, antes da gente continuar, vamos relembrar aqui o que significa cada um desses. A entorse, de uma maneira geral, é quando o osso ele sai do lugar e volta. Ou seja, o ligamento ali daquela articulação ele é altamente estirado, mas ele não é rompido, né? Então, ele é como se o osso ele forçasse demais naquela articulação, mas volta para o lugar. Tá? Então, não há ali uma deformação daquela região. Vamos pensar assim na região do tornozelo, perto aí do pé de vocês, né? Essa região do tornozelo. E aí você está caminhando, correndo, pisou de mau jeito, deu aquela torção no pé, aí você sentiu aquela dor, né? Isso daí é uma entorse. O pé, ele fez o estiramento, mas ele está ali no lugar, está no mesmo lugar, certo? Isso daí foi uma entorse. Já a luxação é quando o osso ele se desloca da sua posição, do seu local normal, né, dentro da articulação. Então, por exemplo, o ombro, você está fazendo judô, por exemplo, e no momento da queda caiu de ombro e fez uma luxação no ombro, então você vai ver uma deformidade nessa região do ombro, né? Vai parecer assim que o ombro realmente está fora do lugar, né? O braço ele fica meio fora do lugar, aparecendo assim totalmente diferente do outro lado.
Então aí foi uma luxação. Realmente o osso ele foi deslocado do seu local de origem, né? Então isso daí também vem acompanhado de muita dor, de inchaço, mas não tem como voltar para o lugar sozinho. Não acontece que nem nos filmes que você vê o pessoal batendo assim contra a parede, aí volta para o lugar, não existe isso. Tá? E mesmo que uma pessoa tente forçar, vai ser muito difícil conseguir colocar no lugar, né? É preciso ter um treinamento e um conhecimento certo para isso. Os médicos, eles têm esse preparo e pode ter, né, aquelas pessoas dentro da comunidade que já têm uma longa experiência de fazer isso, que elas podem conseguir sim, né? A gente não pode também rejeitar essas pessoas que têm esse trabalho, né, de saúde lá no interior, né? Existem as pessoas ainda hoje em dia que elas têm esse conhecimento acumulado de muita experiência, né? Mas essas pessoas tudo bem, mas qualquer pessoa não pode, né? Não deixe qualquer pessoa chegar e tentar ficar mexendo no braço, porque isso daí não é certo, tá bom? Então, quais são os sintomas da entorse e da luxação? É praticamente o mesmo. É dor muito forte, inchaço no lugar, hematomas, que é a roxidão, né? Dificuldade de movimentação da articulação afetada. E você deve, então, evitar movimentar aquele membro, aquela articulação. Aplicar gelo envolto em um pano naquela região por 20 minutos a cada 2 horas. Vamos ver aí na cartela aí, ó. Vamos lá colocar na cartela. Usar uma bandagem elástica para comprimir a área lesionada. Manter a articulação elevada acima do nível do coração para reduzir o inchaço. Então, essa é a atitude aí para casos de entorse e luxação. Aí, digamos que você está lá correndo e tal, foi chutar, mas aí veio o outro, né? Você estava jogando futebol, foi chutar a bola, mas veio o outro no carrinho direto na sua canela e fraturou a sua perna. O que acontece nesse caso, né? Vamos ver aí, relembrar o que é a fratura. A fratura é a quebra ou fissura de um osso. E aí, nesse caso, você vai sentir dor intensa, inchaço, deformidade, né? Dá para ver que a perna ou o braço ele está deformado por conta da fratura do osso, incapacidade de mover a área afetada, possível presença de hematomas, ou seja, roxidão na área. E aí, o que fazer em caso de fratura? Mantenha calma, gente, principalmente isso, né? Tem que manter a calma, não pode ficar logo desesperado, até porque a pessoa que está com o osso quebrado também vai estar desesperado, tanto pela dor quanto por ver ali o seu braço, sua perna quebrada. Então, mantenha controle e não tente mexer naquela parte lá quebrada, gente. Imobilizar a área afetada com umas talas ou então com qualquer objeto rígido, pode ser papelão, né, de caixa, alguma coisa assim que você consiga colocar em volta, depois amarrar para evitar que fique se mexendo aquela região ali. Aplicar gelo para reduzir o inchaço e levar imediatamente para o hospital. Ok, você está lá também ainda no futebol, acontece isso muito, né? O pessoal está no futebol, acabou de comer aquela feijoada maravilhosa e foi jogar bola, plena 2 horas da tarde, no solzão, né? E aí, de repente, um dos colegas lá, cai no chão e desmaia, não está respirando, você sente a pulsação está sem pulsação. Teve uma parada cardiorrespiratória. O que fazer então nessa situação? Vamos relembrar aí o que é. A parada cardiorrespiratória é a interrupção súbita das funções cardíaca e respiratória. E aí ela vem seguida de inconsciência, a pessoa perde a consciência, perde também a respiração e o pulso.
Nesse caso, você deve verificar se a vítima realmente está consciente ou não, ou seja, se ela está inconsciente, não responde nada, se ela não tem realmente respiração. E aí você vai iniciar rapidamente a RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar. Então, como é que faz a RCP? Você tem que ter uma alternância de 30 compressões torácicas para 2 ventilações. Como é que faz as compressões torácicas? Coloca as mãos sobre o centro do peito e pressione com força e rapidez. Olha só aqui para mim, antes da gente continuar, você vai colocar suas mãos dessa forma aqui, ó. Pega uma mão, coloca outra, assim, ó, entrelaçando assim, os dedos, né, como se fosse fechar assim. E aí coloca bem aqui, bem no meio do peito aqui da vítima, né? Coloca nessa parte, bem no meio, com os braços estendidos, e você vai fazer uma compressão usando os ombros, tá? E não o cotovelo, é usando os ombros. E o corpo todo, né? Jogando um pouquinho do peso em cima do peito da vítima. E aí você vai fazer essas compressões contando 30, até 30. 1, 2, 3, 4, 30. Aí você faz as 2 ventilações. Vamos ver aí como é que é as 2 ventilações. Então, após as compressões, inclinar a cabeça da vítima para trás, fechar o nariz e soprar o ar na boca da vítima. Então, você vai pegar o nariz da vítima, né? Vai fazer uma pinça no nariz da vítima, dessa maneira aqui, ó. Uma pinça, né? Prende, fecha mesmo o nariz da vítima. Com a outra mão, você abre a boca da vítima, segura aqui no maxilar dela, abre, né? Abre bem a boca da vítima. E aí, você vai assoprar dentro da boca da vítima. Mas não é assoprar como se fosse sopro de vela de aniversário, assim, não. Não é esse sopro, não. É com a boca um pouco mais aberta, de forma que encaixe bem na boca da vítima. E aí você vai soltar com o ar mesmo que vem daqui da garganta. Certo? Fazendo um pouco mais aberto. Então não é o biquinho, não. É um pouco mais aberto. Certo? E aí você solta o ar 2 vezes. E aí volta de novo para a compressão. Então vai ficar fazendo esse ciclo até que chegue a ajuda médica ou até a vítima voltar a respirar. Muito bem, vamos lá para a nossa situação do futebol de novo, né? Tudo acontece no futebol, né? E aí, de repente, um dos colegas lá cai no chão e começa a se tremer todinho no chão. O que é isso, pessoal? Nós vimos que isso daí pode ser uma convulsão ou uma crise convulsiva e acontece devido a descargas elétricas anormais no cérebro, que levam à contração involuntária de vários músculos do corpo. Então, ela pode se estender por um tempinho de 2 a 5 minutos ou até mais. O que se deve fazer, então, nessa situação? Você deve deitar a pessoa no chão, de barriga para cima, afrouxar um pouco as roupas dela, deixar ela na posição lateral para que, caso ela vomite ou babe, o líquido escorra pela boca. Colocar algo macio sobre a cabeça da pessoa para evitar que ela bata a cabeça, se fira. Tem que dar espaço também para a pessoa não se machucar com outros objetos próximos, né, que possam causar lesões. Afasta a mesa, afasta a cadeira, qualquer coisa que possa machucar essa pessoa. Você também tem que tirar aquilo que possa estar apertando, né? Ela pode ser gravata, pode ser um laço. Tira essas coisas tudinho, deixa só as roupas mais básicas, que é para arejar bem a pessoa. E anote o horário em que a convulsão começou, que é para você avisar depois para os médicos. Verifique a respiração quando os movimentos pararem, né? Quando a convulsão parar, verifique a respiração da vítima. Você também deve avaliar o nível de consciência. Geralmente a pessoa, depois de uma crise convulsiva, ela sente uma sonolência. Então pode deixar ela dormir, descansar um pouco. Anote o horário em que a convulsão terminou e depois tranquiliza a pessoa. Quando ela acordar ou ela se levantar após a convulsão, tranquiliza a pessoa,
porque ela vai estar bastante confusa, né? No momento que está acontecendo a convulsão, ela perde a consciência, então ela não sabe o que aconteceu naquela hora, ela não se lembra de nada. Aí vamos para um caso de hemorragia externa, né? O que é hemorragia externa que nós vimos? É quando há perda de sangue para fora do corpo, né? Uma perda de sangue para fora, externa ao corpo. Pode ser causada por um corte ou por uma ferida traumática, podendo acontecer também por motivos naturais, por exemplo, sangramento do nariz, né? Tem menino que tem o nariz toda hora sangra do nada e está sangrando lá. E outras partes, outros orifícios do corpo também. As hemorragias ocorrem quando os vasos sanguíneos são rompidos, certo? Então, a externa é quando o sangue ela vai para fora do corpo. Ela é mais fácil de identificar porque é possível ver o sangue saindo, né? Então, com isso, fica mais fácil de agir. Tá? Então, como é que você vai agir nesses casos? Mantenha calma. Se houver algum objeto estranho, por exemplo, um objeto cortante que ficou perfurado lá no corpo, então tente não tirar ele, tá? Não retire, deixa ele lá. Ah, mas eu vi no filme que tem que tirar para poder depois fechar, costurar. Não faça isso não. Tem que tirar só lá no hospital mesmo. Aguarde o socorrista chegar e faça pressão direta com um pano limpo. Você vai tentar achar um pano limpo ali próximo e aí você vai colocar em cima do ferimento, fechando ele e fazendo uma pressão bem forte em cima, que é para estancar o sangue, para evitar que o sangue continue saindo, tá bom? Se caso o pano ele se encharque e ficar cheio de sangue, aí você pode colocar outro pano por cima. Não tire aquele que já está encharcado para colocar o outro. Deixe o outro lá mesmo e coloque o novo por cima. Tá? Em último caso, quando a hemorragia é muito grave, por exemplo, quando parte do braço, da perna, ele está amputado, tá quase saindo, né? Aí você tem que realmente fazer um torniquete ali para apertar bem a região e não deixar mais o sangue sair. Tá bom? Então, aí nesse caso, amarre um pano limpo, né? Faça um nó, pegue um bastão e vá torcendo até que pare o sangramento, tipo uma torneira mesmo. Muito bem, e depois da hemorragia externa, nós temos a interna. A interna é aquele em que o sangue ele não é visível fora, ele extravasa para dentro, para as cavidades internas do corpo. Por exemplo, na região do tórax, perto do pulmão, na cavidade abdominal, dos intestinos, para dentro da caixa craniana, no cérebro. Então, nessas regiões, vai encharcar de sangue essa pressão muito grande, ela pode provocar o falecimento dos órgãos. Então, por isso que é muito arriscado, é muito perigoso a hemorragia interna, porque você não vê o que está acontecendo. E daqui que chegue no hospital, pode ser tarde demais. Mas quais são os sinais da hemorragia interna que a gente possa ver para que possa, pelo menos, adivinhar, né, e levar logo para o hospital? Então, digamos, o menino estava lá brincando, foi subir em algum lugar lá em cima da mesa, se desequilibrou e caiu de cheio, de cabeça no chão. Pô! Né, bateu bem forte a cabeça. Mas se levantou chorando, mas está levantado lá, parece que está vivo, né? Como diz assim, está vivo, está chorando, mas está vivo. Mas aí você começa a desconfiar, que aí começa a aparecer pulso fraco, a criança pode parecer meio sonolenta, a boquinha vai ficando mais roxa, a ponta dos dedos roxo, a pele pálida, fria, parece que tá ficando anêmico, pode sentir tontura ou então uma sonolência, sente muita sede também. E aí pode ser também que apareça algumas roxidões, né? Roxidão ao redor dos olhos ou então em alguma parte do corpo, né? E aí isso daí são sintomas de hemorragia interna. É importante levar imediatamente para o hospital para salvar a vida dessa pessoa, porque ela pode vir a óbito imediatamente, né? Principalmente se for na região do cérebro.
Então, o sangue vai coagulando ali naquela região e vai destruindo todo o tecido do cérebro, causando graves sequelas. Então, as hemorragias internas são mais difíceis de detectar. Por isso, quando suspeitar que está ocorrendo com alguém, mantenha calma, contate imediatamente o serviço de emergência e mantenha a vítima consciente. E importante, não dê água ou alimento para essa pessoa. Mesmo que ela esteja pedindo bastante por água, morrendo de sede, não dê água, porque ela vai imediatamente para o centro cirúrgico. E aí ela não pode ter bebido água naquele momento. Tá bom, gente?